Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou chefe de cozinha, moro aqui na Bélgica. Acima de tudo, eu sou pai de 3 filhos lindos, esposo e um servo de Deus. Nós estamos aqui no canal Homens e Fogão, nesse episódio 2 do quadro Sempre Juntos. Olá pessoal, meu nome é Janaína, tudo bem? Esposa do Rafael. Seja bem-vindo, hoje a gente vai... Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais esse quadro de um assunto muito legal que a gente vai estar conversando. Pronto. Então fala de novo. Olá pessoal. Vai lá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais esse que é? Não sei. Episódio 2? O que é que você pôs lá? Vamos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Não, bom dia. Fala mais aqui, ó. Ai meu Deus do céu. Então vai lá, vamos lá, assim. Olá pessoal, tudo bem? Você já falou. Não, mas deixa eu falar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, nós somos aqui... Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafael, sou um chefe de cozinha. Nós estamos aqui no canal Homens e Fogão. Não, acho que ficou melhor daquele outro jeito. Deixa aquilo lá, amor. Não, pera. Então fala você. Olá pessoal, tudo bem? Não sei o que. Olha, hoje a gente tem uma coisa, a gente tem um assunto muito legal pra gente bater um papo. Fica aí com a gente. Aí eu quero cantar musiquinha. Aí nós faz uma musiquinha. Canta aquela musiquinha. E eu não vou cantar nada. Meu Deus, canta comigo, Vai para lá, de ser bobo. vai. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais essa segunda parte de um assunto bem legal que a gente vai conversar aqui hoje. Segunda parte aqui, segunda parte, mano. Olá, seja bem-vindo ao quadro Sempre Juntos. Ai, tá bom. E fica com a gente que hoje a gente tem um assunto muito legal. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde não, já. Boa tarde não. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos agora falar de um assunto bem legal. Fica com a gente. Não ficou legal. Não ficou sim. Não ficou legal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a todos. Tá, fica quieto. Seja bem-vindo ao quadro Homens e Fogão, ao quadro Sempre Juntos. Eu quero. E olha só, hoje a gente tem um assunto muito legal pra gente conversar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Homens em Fogão. Temos um assunto bem legal pra gente estar falando hoje. Fica com a gente. Palavras agradáveis são como favos de mel. Vamos cantar aquela musiquinha, amor? Vamos. Palavras agradáveis são favo de mel. Palavras agradáveis são favo de mel. Doces para a alma, cura para o corpo. Doces para a alma, as palavras do coração. As palavras agradáveis são. Eu lembro que a gente conversava, eu lembro que a gente cantava essa canção para as crianças quando eles amavam, né? Era bebezinho, tinha um CD, na verdade. A gente dava colocava banho. para eles, a gente colocava ali dava banho ouvindo essa canção, colocava para dormir também, né? E aí, de alguma forma, a gente queria transmitir isso para eles, mas a gente também era muito ministrado, né, sobre esse tema, e é sobre justamente isso que a gente gostaria de falar, né, nesse vídeo. Como palavras agradáveis são como favos de mel. Esse é um provérbio de Salomão, e de fato como isso pode fazer muita diferença no dia a dia de um casamento. Além de tudo isso, nós vamos preparar aqui uma sobremesa muito rápida, que vai banana, vai doce de leite, chantilly e castanhas e sorvete. Na verdade, isso aqui é uma variação do banoffee. Banoffee é uma torta de banana inglesa, né, lá da Inglaterra, mas nós vamos fazer aqui a nossa variação simples, justamente para que você consiga aí cozinhar aí na sua casa, para que você consiga fazer para sua esposa, para que você consiga, como aquilo que a gente tem falado todas as vezes, sentando, conversando e de fato tendo palavras agradáveis durante todos os dias, porque com certeza isso vai fazer
muita diferença. Então, pessoal, em Filipenses 4:8, né, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? E o que a gente estava conversando está em Filipenses 4:8. A gente estava conversando que quando a gente pensa, né, o que a gente pensa, a gente leva para o Senhor os nossos pensamentos, tudo que é puro, né, tudo que é amável. O nosso coração se enche disso. Então a palavra de Deus fala que a boca fala, né, o que o coração tá cheio. Então se o nosso coração tá cheio da palavra de Deus, de louvor, isso vai ser, não tem como as nossas palavras serem amargas, né? Como tem aquele versículo também que fala, como pode duas fontes, né? Como pode jorrar duas águas, né? Numa fonte jorrar duas águas, né? Salgadas e doces, né? E não tem como, né? Assim, ou é água doce ou água salgada. Você pode estar pensando assim, mas o que tem a ver? Justamente essa questão, né? Naquilo que penso do que falo. E aquilo que foi o versículo que foi falado pela Jana é que a boca fala o que o coração está cheio. E a pergunta hoje para nós, a pergunta para você homem, e a pergunta para você mulher é: no que você tem alimentado? É inevitável a gente falar de que se você se alimentar de questões de violência, se você se alimentar durante o dia a dia de pornografia, se você se alimentar de pensamentos negativos todos os dias, é inevitável de que venha palavras pesadas na sua boca. Isso tem absoluta certeza. Uma pessoa com a boca extremamente suja, carnal, com palavrões todas as horas, você pode até realmente colocar ali, no sino ali, tá consumindo uma pornografia, tá consumindo um conteúdo de baixo nível, né, pudor, né? Porque de certa forma, naquilo que ali Paulo estava dizendo em Filipenses, né, se tem algo nobre, de boa fama, algo limpo, isso pensai. Para quê? Para que realmente haja uma limpeza dentro de nós, né? E para que haja realmente algo que vai fazer com que aconteça o que as palavras agradáveis. Ela tem um poder, porque a Bíblia fala que a nossa palavra ela tem poder tanto para trazer vida quanto, né, para trazer morte. Para trazer morte. Não é? E é exatamente isso, a gente buscar, né, quando a gente lê a palavra, se enche de Deus, né, até tem fatos, né, que acontece, a gente não é 100% perfeito, mas nós buscamos isso, tem momentos sim, pela imaturidade, né, um começo de casamento, fase, né, a fase que os filhos são pequenos, que tá aquele, né, tudo esquentado. A verdade é o seguinte, a gente fica um pouco desesperado. Isso não é desculpa, mas de fato isso é uma situação muito real, né, de uma situação. Porque é tudo muito novo e a gente não se prepara muito para ser pai, para ser mãe. Aí tem questões financeiras inclusas, tem a questão de você não saber lidar com aquele que é a primeira bebê. Vez, você tá cheio de trauma, que você se casou, trouxe do cheio passado, de situações. Então você começa a entrar num turbilhão. Mas graças a Deus existe aí a esperança da presença de Deus, a palavra de Deus, que faz com que as coisas são colocadas no seu devido lugar. E aos poucos, como a Janaína está falando, aos poucos a gente vai se moldando. A gente vai se moldando à palavra. Mas você precisa entender algo e que a gente foi aprendendo diariamente, na prática, mês a mês, ano a ano, se exponha à palavra. Se exponha. Eu tenho falado aqui no canal de que muitos homens têm tido a dificuldade até de ir na igreja, irem nos cultos, porque você inevitavelmente você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Sim. Confrontado aqui, Rafael, você vai ser confrontado a mudar, porque o mundo ele vai moldando, né? Ele vai nos moldando da forma como o mundo. E a palavra de Deus, a Bíblia fala, né, que ela é água que limpa, ela é água que nos lava. Então, inevitavelmente, o Espírito Santo de Deus vai nos convidando, dizendo: eu preciso que você mude,
Eu não preciso relacionar aqui, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? Não faça isso para você fazer. Porque quando você vai ir se expondo, cada vez mais que você vai se aproximando da presença de Deus, se aproximando da leitura da palavra de Deus, inevitavelmente você vai criando um temor em errar, um temor em dizer, não, eu temo a Deus, né? E a palavra de Deus fala sobre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a gente vai vendo que esse temor, ele vai gerando em nós e é uma sabedoria. Construção, na verdade. E a sabedoria, o que é sabedoria? Nada mais. O que é? Resumido na verdade, é você começar a pensar antes de fazer. A inteligência, ela pode enxergar tudo o que está acontecendo. A sabedoria nos dá o poder de enxergar o amanhã. Por isso que, dentro de um casamento, quando nós vamos nos aproximando de Deus e Deus criando um temor no nosso coração, a gente vai criando sabedoria. Sabedoria para quê? Não, se eu responder uma desavença da minha esposa, se eu responder às vezes uma fala dela, eu sei que eu vou criar aqui um turbilhão em casa, não é assim? E não faço. Quando a gente fala que quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga, né? Então, quando um se cala, né, tem a sabedoria de se calar, que às vezes não é fácil, né? Não vamos falar aqui que a gente é perfeito, não. A gente falha também, né? Até hoje temos falhas. Sim. Que nós consertamos todos os dias. Então é possível, né? Exato. É possível, lendo a palavra, indo diante de Deus. Errei de novo. Nossa, eu gritei com meu esposo de novo. Eu fiquei brava, eu fiquei irado. Pede perdão. Eu falo que o mais importante é o que a gente tem, é o Espírito Santo, que nos dá quebrantamento, arrependimento. Que errar, a gente vai errar, né? Nós vamos errar, nós somos seres humanos. O normal é cada vez errar menos, né? E na verdade uma coisa, né? Não apenas cada vez errar menos, mas um sintoma de que realmente a gente está se arrependendo é não errar a mesma coisa sempre. Porque se você começa a errar sempre a mesma coisa, isso é sinal de que você não se arrependeu. Isso é sinal de que você ainda não entendeu o que você está fazendo errado. Ou, de certa forma, numa questão de casamento, você não entendeu que você está magoando a sua esposa, magoando o seu esposo, né? Então, existe até isso, né? Até o que, às vezes, a gente, né... Coisas que edificam mesmo. A gente vai diante da internet, do YouTube, e fica o dia inteiro lá, vendo vídeo, né? Vendo pregação. Eu gosto muito, o Rafa até chama um pouco minha atenção. Só que aí você fica ali, só naquilo ali. Aí você não, talvez, às vezes não busca Deus, não vai ter sua intimidade com Deus, né? Pra Deus te revelar o que Ele precisa naquele dia. E acaba que a questão de ficar diante de uma tela vai te trazendo uma certa, né? assim... Desgaste até... Sim, mental e tal. Né? E quando chega um filho, fala baixo, não sei o que. Porque a gente já tá desgastado de estar ali olhando aquela tela, aquilo ali tá nos consumindo. Por mais que sejam coisas que edificam também, né? Porque não é só a questão de coisas ruins. Tem coisas também que a gente tem que tomar cuidado. Né? De ficar muito diante de uma tela, ler um livro, separar um momento só pra você, né? Estar um pouquinho na solitude também. Ali em silêncio, isso é muito importante, né? Porque aí você se enchendo disso, você vai conseguir transmitir algo bom quando o outro falar. Você tá mais preparado para responder, pensar mais antes de responder, né? Porque às vezes, hoje em dia, que eu tenho visto que tem dado muito atrito, assim, as pessoas querem já dizer o que a outra tem que fazer, né? Então não, calma. Né? Tem gente, cada um tá vivendo a sua estação, né? Cada um tá vivendo o seu momento e às vezes respeitar o outro, sabe? O que a gente não tem costume, nós seres humanos, é de respeitar o espaço do outro. Não, ela pensa assim, né? Eu acho que o que prevalece ali é o amor, né? É você não tolerar certas coisas, mas você querer conviver, sabe? Querer estar perto e querer declarar palavras de amor, de que vai edificar a pessoa, né, e trazer isso para o seu dia a dia, né, com os filhos, com o esposo. Falando sobre aí doçura, né, eu vou preparar aqui a nossa sobremesa de hoje, muito simples e fácil, tá? Nós vamos utilizar aqui uma manteiga com um pouquinho aqui de açúcar. O que a gente vai fazer? Eu vou passar a banana na manteiga com um pouquinho só de açúcar
Ó, passar essa manteiga. Vou pegar aqui a minha colher, um pouquinho de açúcar. Eu estou praticamente adoçando a minha manteiga. Não estou fazendo um caramelo, tá bom? É um pouco diferente. E aqui, ó, eu já vou pegar a minha banana, porque é algo realmente bem fácil de fazer, ó. Vou colocar a minha banana na manteiga com um pouco de açúcar. Essa é a nossa versão da banoffee. Banoffee é uma torta inglesa com banana, mas às vezes a gente pode variar de uma forma mais express, né, mais rápida, para a gente poder curtir aí o papo, não tomar muito tempo, não sujar muito a louça, né? E a gente estava dizendo, né, amor, sobre a questão de que como palavras doces, como diz a palavra de Deus, está dizendo isso, como ela cura, como ela pode ter um poder de, às vezes, o seu cônjuge chegou do trabalho, ou você vê que a sua esposa ou trabalhou bastante em casa com os filhos, ou estava trabalhando também fora, mas você percebe de que é como que uma palavra de incentivo, uma palavra de acolhimento, uma palavra de ânimo, como que isso pode mudar totalmente o quadro, né, da família, né, com certeza, da esposa, né, como que a gente percebe muito isso, porque a gente ouve muitas frases dessa forma, ó. Se você não elogiar, outros vão elogiar, né? Então a gente percebe que às vezes a gente cai numa rotina de somente criticar, né? De somente ver o que está fazendo de errado. E eu acho que esse é um grande ponto aí que a gente precisa mudar, não é? E também essa questão mesmo de autoafirmar, né? Autoafirmação, entender as linguagens do amor, né? Da outra pessoa. E porque a casa é um lugar de refúgio, né? É um lugar de descanso. Então, quando seu marido chegar, dizer palavras agradáveis, né? Construir isso dentro do seu lar com os filhos, um com o outro, os irmãos também, né? Um irmão com o outro dentro de casa. E nada melhor do que o exemplo, né? Se você fizer assim com a sua esposa, os seus filhos vão copiar. Então, pode ter certeza que esse é o melhor testemunho que você vai dar, né? É você agindo assim, tanto o marido como a mulher né? Com o esposo. Tem um versículo também em Provérbios 4, 23, que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E uma coisa assim que eu sempre medito nisso, né, nesse versículo. Eu sempre peço para Deus guardar o meu coração, as minhas emoções, e colocar um guarda nos meus lábios. Porque às vezes é muito difícil, principalmente para a mulher que gosta de falar mais, né, controlar a língua, né? Que ela pode incendiar uma fogueira, ela pode trazer, como o Rafa falou, vida, né? Então, assim, nós temos que tomar muito, eu principalmente, assim, eu sou muito emotiva, Deus trabalha muito nessa questão comigo, com as emoções, né? Então, assim, pelo temperamento que eu tenho também, então eu tenho que trabalhar sempre isso em mim. Quando eu acordo, eu já falo com Deus: guarda o meu coração, guarda as minhas emoções, coloca um guarda nos meus lábios, né? Porque existe a questão dos temperamentos também, né? Cada um tem um temperamento, então é saber lidar com isso, né? E você se autoconhecer, para você também saber o que você busca diante de Deus, para que o Senhor controle isso, né, na gente. Bom, nós temos aqui então a nossa banana na manteiga com um pouquinho de açúcar. Nós temos o chantilly, aqui eu cortei algumas castanhas. Eu fiz um mix de castanha, uma farofinha de castanha, mas eu não deixei ela adocicada porque a gente já tem muito doce, né, nessa sobremesa. E nós temos um sorvete. A montagem é aqui, ó. Eu vou montar ela no centro do prato. Ó. Vamos colocar no centro do prato
a nossa banana. Bom, no centro do prato agora a nossa banana. Vamos colocar aqui, ó, uma colherzinha de doce de leite ao lado. Isso aqui foi feito para não deixar aí ficar muito doce. Vou colocar o chantilly. A castanha. A castanha para a gente poder estar deixando aí, quebrando um pouco o doce, né? E a gente coloca aqui uma bolinha só de sorvete. A castanha é só para enganar que tá saudável. É. Ó, uma bolinha de sorvete. E depois do sorvete a gente coloca só um verdinho para a gente poder tá colocando aqui para deixar um pouquinho mais bonitinho. Então, essa aqui é uma versão muito tranquilinha, muito rápida, né? Do banoffee, que é uma banana na manteiga com um pouquinho de açúcar, um doce de leite, chantilly, sorvete e castanha. Vamos experimentar? Olha, pessoal, para vocês verem. Veja aí, bonito, se ficou legal, né? Com certeza deve estar bom também. Peraí. Veja aí se ficou gostoso. Com o doce de leite, com a castanha. Muito bom. Tem um salgadinho da castanha, banana, né? Não, da manteiga. É da manteiga, né? Na banana. A crocância, que eu amo, coisa crocante e gelada. Muito bom, tipo, são texturas diferentes, né? Muito gostoso. Lembrando de que aqui a gente não está querendo ensinar você a ser um chefe de cozinha, mas é te dar algumas opções daquilo que se pode ser feito no dia a dia rápido, sempre destinado a vocês sentarem, a conversar, a colocar os seus planos, os projetos, não apenas resolver problemas, mas também ter aí a coragem de sentar, quais são os nossos projetos, quais são os nossos planos, e ter esse momento agradável para estar um pouco mais inspirado, né? Para estar um pouco mais inteiro para pensar, para poder fazer tudo. Alguns ambientes também podem nos influenciar, não é? A gente foi aprendendo de que, de fato, às vezes existem ambientes que nos influenciam. Isso a gente fala muito lá, né, do nosso começo, como alguns ambientes foram determinantes também para o nosso aprendizado e de que como a gente foi experimentando, de que a partir do momento que a gente foi entendendo que palavras de incentivo, palavras de autoafirmação um para o outro, né? Até também a gente vê muito isso, e isso já aconteceu muito, que a gente deixa cair nesse comodismo, né? De, não, tá bom assim. E às vezes a gente vê casais que um fala com o outro, né? Com uma docilidade, com uma educação. E aí, como o Rafa falou das influências, né? A gente vê que muitos casais assim, que ele trata a esposa muito bem, a esposa trata ele com palavras doces, amorzinho, não sei o que. Às vezes a gente pensa, eu não sou melada assim, não. No começo do meu casamento eu até pensei isso, porque eu falei, o Rafa era muito amoroso, muito com as palavras, muito assim, eu falava, nossa, meu Deus, mas não. Depois o Senhor foi me ensinando a também ser assim com ele, né? Foi porque a gente vem de criações diferentes, né? Onde se você ficar muito assim, meu pai falava, tá melando demais. Não, isso vem do Senhor, isso, ter um tratamento diferenciado. E às vezes casais, como o Rafael das influências, eles constrangem a gente num tratamento um com o outro. Eu, às vezes, até brincava, olha, nossa, como que fala com a esposa. E isso nos traz uma influência, fala, não, quero ser assim também, né? Você que tá aí, você pode ser assim também. Eu busco isso todos os dias, né? Eu não sou perfeita, né? Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos ser melhores a cada dia um com o outro, porque isso agrada o coração de Deus. E por que buscar a Deus? E por que estar aos pés de Jesus, né? E por que, de fato, ler a palavra de Deus para ser lavado, abrir mão de vários programas, de redes sociais que vão te vendendo esse prazer momentâneo, né? Essa coisa nojenta, suja, porque
você precisa estar preparado, e a gente tem aprendido sobre isso, de que é no momento da pressão, no momento que nós somos esmagados, é que de fato vai exalar aquilo que somos, de Cristo, né? Do que somos, do que nos alimentamos. Porque o palavrão é nada mais do que uma pressão onde você não sabe o que fazer e como fazer, e você solta às vezes uma palavra torpe, né? Suja, e você fica ali, e aí depois você nem queria estar falando aquela situação, né? Ou um tratamento, ou uma ofensa. Você é assim, você sempre foi assado. Mas de fato, depois que passa, você acaba falando, mas não é isso. Mas eu não queria nem dizer isso, mas é pelo prazer da ofensa. É pela aquela situação o orgulho, né? Do orgulho. E aí justamente porque quando nós somos prensados, aquilo exala o que nós temos por dentro. Então, nós temos passado até por uma questão justamente que mostra isso. Eu não quero que exale a carne que está em mim, mas quero que exale o Espírito de Deus. Então eu me alimento do Espírito de Deus, eu me alimento da Palavra de Deus, para que eu não faça conforme aquilo que eu acho que tem que ser feito. Então é assim como nós temos que fazer, que quando numa pressão de um problema financeiro, quando existe uma pressão aí de um problema aí dentro do casamento, você exale a Cristo, dizendo, não, vamos parar, vamos orar. Até a questão do esposo com a esposa, né? A gente fala muito isso, nós somos uma equipe, não importa o que está acontecendo lá fora, como tá lá fora, nós dois temos que nos unir, a gente não tá, né, competindo, nós somos uma equipe, né? A gente sempre fala isso, a gente é uma equipe aqui em casa, eu, Rafa, os meninos, às vezes tá pegando fogo lá fora, mas aqui dentro não, dentro tem que ter paz. E uma coisa que a gente fala, né? Parece que às vezes a gente percebe que dentro de um casamento parece que o marido gosta que a esposa fique mal, né? Pra ele se sair por bem, ou parece... Por cima, né? Por cima, ou... Não. Na verdade, nós estamos... na verdade, vence se estiver juntos. Vence se os dois estiverem bem. Então, essa construção de palavras, ela começa justamente com as palavras doces, com as palavras que trazem cura para a alma, né? Trazem cura para o corpo, doces que vai ali curando, né? Feridas de palavras. E a questão também nas mínimas coisas, né? De um falar com o outro, por favor, muito obrigado, como você tá bonita hoje, como você tá bonito hoje, né? Isso daí regar como uma flor, né? A nossa família, o nosso cônjuge, né? É como uma planta, você tem que estar regando ela sempre, né? O casamento, os filhos, e isso que a gente tem que pensar, que eles vão levar também, isso vai se estender para os nossos filhos, para outras gerações, para que outras gerações vivem essa educação, né? Nós estamos num país, né? Que uma das coisas que nos chocou assim para um lado bom muito, Rafa, né, amor? Foi a educação. É impressionante. Como a gente olhar pra gente e achar assim, não sou educada. Porque no sentido que é uma educação tão extrema. É um respeito assim de uma intencionalidade do próximo, né? Isso eu quero que você esteja bem, demais, né? O próximo, né? Como que eu posso dizer? Essa mansidão, essa educação, né? Então isso é um princípio de Deus, né? Por mais que às vezes tem pessoas que não são cristãs e que a gente conhece também, mas esse princípio ele constrange. Então assim, nós temos que nos policiar, né? De dizer sempre muito obrigado, por favor, com licença, né? Dentro da nossa casa. Não adianta você vai lá diante do juiz, né? Eu falo muito isso. Eu tava falando com o Rafa esses dias, né? Como que você fala com o juiz? O meu pai, na época, ele era vereador, eu lembro dele escrever cartas em atas, excelentíssimo, não sei o que lá. Eu falava, pra que isso, meu Deus? Porque ele estava diante de uma autoridade, né? Então eu sempre falo aqui em casa, nós somos filhos do rei, nós somos príncipes, né? Eu sou princesa, filha do rei. Então como que a gente vai falar um com o outro? Não é de qualquer jeito, né? Se a gente fala isso com uma autoridade que a gente nem conhece, claro que tem que ter respeito com todos, mas dentro da nossa casa tem que ser o principal, fundamental, porque a nossa primeira igreja, nosso ministério primeiro é aqui. Então esse é o nosso desafio, de constantemente, dia após dia, nós aprendemos a entender de que palavras agradáveis são como favos de mel. Doces para a alma e cura para o corpo. Nós precisamos de
estar alimentado dessas palavras, né? Para que nós sejamos curados nas nossas emoções e possamos transmitir, transbordar isso para o outro também. Pessoal, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que você compartilhe aqui com um casal que precisa também ouvir um pouco esse bate-papo, essa mensagem. Uma mensagem muito reta, muito limpa, mas que faz um benefício enorme, faz um bem enorme para um casamento, para um lar, tá bom? Agradeço a você, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Deus abençoe, pessoal, muito obrigada, obrigado por estar aqui com a gente, tchau!